jogaram um bagulho no banco de trás. Era outro passageiro. Porque afinal, o que é o transporte público senão um novo tipo de catacorno, daquele que veio para substituir o pau de arara? É isso. Com uma arara, duas passagens. Aqui em São Paulo é assim. Outra coisa interessante mesmo, interessante, é a postura da segurança do trem com relação àquilo que minha avó chamaria de marretas, ou o comércio ambulante, né? O comerciante ambulante do trem. Agora eles vêm na velocidade do som, já anunciando de longe que a mercadoria há de ser tomada. A paisana, todos eles andam a paisana. Pergunto, se é para isso que serve o segurança do metrô, do trem? Para que serve a segurança contratada? Não sou contra a segurança contratada, inclusive o pessoal está de parabéns, usam da tonfa e das botas para causar uma impressão. Mas para que de fato serve a segurança contratada do trem? Da CPTM aqui, da Companhia Metropolitana de Trens de São Paulo. Que tipo de ordem eles visam manter? Não é para respeitar os informes dados pelo maquinista, porque toda vez é dado o mesmo informe e a população, de uma maneira geral, parece que não consegue simplesmente respeitar. Não sente no chão, não pratique o comércio ambulante. Chega o segurança do trem, pede para que o cidadão se levante e vai embora. Ele não fica fiscalizando, como se a verdadeira função do segurança, da segurança contratada, não fosse manter, mas sim orientar. É quase o agente comunitário de segurança da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. É mais ou menos a mesma função do ACS de saúde que passa aí na rua. E é nisso que eles são iguais. Porque quando estão ambos sob o trabalho ou sob o tempo do maquinista, ambos são iguais. Tanto o sujeito sentado no chão do trem, no piso do trem, melhor dizendo, como o segurança. O transporte em si, tanto do trem como do metrô, quanto do ônibus, é um igualador. A pessoa em casa não sabe o tipo de violência que ela está sofrendo. Se você parar para pensar, é uma das piores violências possíveis, porque o Estado te aprisiona na sua casa para ainda assim deter o monopólio da violência sobre você e fazer com que você permaneça em casa. Se depender do Estado, você não sai. Se depender do Estado, você não vai na rua. Quanto mais, ou quiçá, pegar um trem, pegar um metrô, porque a manutenção é tanto do monopólio da violência quanto da estatificação. É para isso que serve o Estado, para manter a pessoa parada. Logo, o Estado não pode reclamar com você se você estiver sendo desobediente. A desobediência civil é
um dos principais ensinamentos do Estado. Vem dele. O ser humano, por natureza, é nômade. Caso contrário, não existiriam nômades ainda hoje. Caso contrário, as pessoas não fariam um esforço de comprar um equipamento tecnológico cada vez menor e de mais fácil transporte para se locomover com maior mobilidade do ponto A ao ponto B. Elas ficariam em casa com seus gabinetes e seus servidores instalados na tomada. O ser humano, por natureza, ele é nômade e abandona palavras. Ele prefere padrões e se locomover. Se o Estado permite a desobediência civil, ele está fazendo a manutenção daquilo que ele mesmo ensinou. Se ele é contra, o Estado está sendo contra seus próprios princípios, de uma maneira indireta. É isso que você não entende quando você está dentro de um ônibus, porque o ônibus está te levando do ponto A ao ponto B. É isso que você não entende quando você está dentro de um trem, porque o trem te locomove, o trem te possibilita a mobilidade. É uma dupla informação. Ué, mas eu estou sendo beneficiado? Eu estou conseguindo me locomover? É como se o Estado estivesse me ajudando a eu seguir minha própria natureza. Um busólogo segue a natureza do ser humano. Um cachorro não pode ser busólogo, apesar de cachorros também conseguirem pegar trens hoje em dia. Eles pegam numa estação e descem em outras. Falamos de nômades. Cachorros podem ser, além de amazonenses, robôs da Amazon, guiados por controle remoto. E quando eu digo controle remoto, eu não estou falando de um controle dual stick, um controle analógico, um joystick. Eu estou falando de sequências numéricas em algum computador que passam sinais, transmissão de sinais para um cachorro através da condução de magnetismo pela ossada do cachorro que anda ainda, que está vivo, entre aspas, e faz com que o cachorro saia do ponto A ao ponto B através ou por meio, de novo, do trem. An intimate close-up of street punk troublemaker by É uma coisa Rancid. incrível. Se você parar para pensar no que possibilita o Estado ao ser humano e à sociedade civil, você fica louco. Porque permite tanto quanto restringe. Você pode falar, desde que sua boca esteja coberta com uma máscara. A gente já viu no que isso ia dar em Watchmen. A antiga série da HBO, Watchmen, que já está antiga, que já tem mais de 3 anos, trata sobre isso. Começa com a sociedade civil novamente, usando máscara. Daqui a pouco, juiz está usando máscara. Daqui a pouco, um policial está usando máscara. E as ações do tempo num corpo humano? Quem é que vai dizer que o corpo humano de um policial de 77 quilos não é equivalente ao corpo humano de outro policial de 77 quilos, mediante o uso de êxtase? Com a boca dos dois policiais cobertas, em 2 lugares diferentes no tempo, porém do espaço não? Quem poderia dizer isso? Basta viver um pouco que você
começa a entender o que é mobilidade urbana relacionada à segurança. O horário de pico, por exemplo, é uma proteção, é uma defesa de todas as empresas, de todos os segmentos, para proteger o seu funcionário. Pois veja bem, vou dar um exemplo aqui de um funcionário que encerra o seu expediente às 18 horas, como é na maior parte aqui de São Paulo, desde que tempo é tempo. E outro funcionário que encerra seu expediente às 11h45. Ambos encerram seu expediente no centro da cidade, não é Anhangabaú. Ambos também têm carteira assinada. O funcionário que encerrou seu expediente às 18 horas tem muito mais chance de encontrar semelhantes e iguais que também encerraram às 18 horas do que os que encerrou às 11h45. Portanto, a pessoa que encerra às 18 horas o expediente pode vir para casa com a certeza de que no horário de pico ele olhará. A oração fica sujeita. Ele olhará na cara de outra pessoa e conseguirá ver ali outro semelhante. Ambos, tendo a vida mais ou menos parecida, se reconfortam, um na presença do outro. Já o funcionário das 11h45 da noite, também conhecido como 11h45 PM, corre até inclusive o risco de voltar num vagão de trem sozinho. Antigamente era menos raro esse evento. Hoje em dia as pessoas parece que tomaram o trem para si e conseguem ver ali um meio de transporte que apoia a sua vida cotidiana. Antigamente o trem era quase um inimigo que você tinha que enfrentar no final do dia. Você ouviu Spermogramix? Depois do Trabalhadores coronavírus de 2020, brasileiros. acho que essa dinâmica mudou. Agora cólera funcionários, né? O advento do coronavírus trouxe para as pessoas mais conformidade com o aparato. Mais conformidade com o aparato e mais conformidade também com a natureza em si. Então, nisso teve uma melhora, teve uma mudança de conseguir encontrar o tempo em si, talvez pelo home office, encontrar no tempo em si uma linearidade maior. Pelo home office, as pessoas conseguiram ver que o tempo em casa é igual ao tempo em que está na rua. É igual, são os mesmos minutos. O mesmo tempo que você gasta na rua é o tempo que você gasta em casa. Essa ideia de que tinha uma névoa, não, mas uma aura específica para cada ambiente na rua, em um local, na rua, público ou particular que fosse,
no transporte e em casa deu uma amainada depois do coronavírus. As pessoas aceitaram melhor as imposições do destino. Supondo que tenham sido imposições do destino e não um castelo de cartas com um dispositivo programado para ser derrubado. Falamos da segurança, da segurança do metrô, do trem, do ônibus, porque o ônibus tem segurança. Não é como a segurança de 1997, que eu ainda lembro alguma coisa, em que poderia simplesmente o cobrador ou o motorista do ônibus ter um 38 dentro da bolsa. Era assim. E assalto a ônibus muito mais frequentes, porque no ônibus você trocava passagem por passe, você comprava passe no ônibus, você dava o passe no ônibus, passe servia para pagar risole na padaria e o dinheiro, porque não havia ainda o cartão magnético aqui no Brasil em 97, 98, 99, 2000. Portanto, o dinheiro corria no caixa e o cobrador tinha que ser trocador também. Hoje em dia ele só cobra parada. Facilitou muito o trabalho deles, inclusive. E o porquê de se manter afastado durante uma epidemia em que a doença vinha pelo ar? Note, a doença vinha pelo ar e ainda continua vindo, mas em menor quantidade, visto que foi controlado. Não só controladas as doenças vindas do vetor do coronavírus, como diversas outras doenças pulmonares, doenças de contágio, elas foram sendo dirimidas sim, tanto pela morte de quem tinha essas doenças, como pelos cuidados que as pessoas passaram a ter quando chegavam em casa, e ainda mantém esses cuidados de chegar em casa, lavar as mãos. Muitas pessoas ainda fazem isso, eu espero. O contato com a outra pessoa ficou um pouco mais restringido a coisas realmente precisas, a coisas realmente necessárias. E isso deve ter feito toda a diferença na cultura do que era o transporte público aqui no Brasil, que foi modificada de forma contundente. Antes, as pessoas também no transporte público, sobretudo os passageiros, aqui entre 97 a 2020, que é quando eu lembro de pegar um transporte público, falavam alto pra chuchu, e falavam alto pra chuchu umas com as outras, e falavam alto pra chuchu para quem quisesse ouvir também. Falavam alto pra chuchu, inclusive com os seus celulares. Hoje em dia é muito mais difícil você ouvir a pessoa falando sequer de maneira moderada, sequer em frequências médias, baixas. Mudou tudo. Mudou tanto que ver uma pessoa com uma máscara branca depois de ter assistido o Watchmen pode significar inclusive que você está vendo
um ser humano que consegue enxergar além do espelho ou além do tecido da realidade. Para pessoas que conhecem outras, principalmente desse período mesmo, de 2020 a 2024, que é onde estamos gravando esse programa, que conhecem pessoas que tiveram experiências de quase morte, ver uma pessoa no transporte público sozinha com uma máscara branca é quase você tá assistindo o filme do Chico Xavier, é quase você tá em Nosso Lar. Como se todas as outras pessoas pudessem estar vivas ou não, mas aquela que está com a máscara branca ali, sozinha, ela é especial. Ela é especial, porque ela se manteve no avanço da cultura científica e medicinal ortodoxa e, sobretudo, ocidental. Porque lá na China é outros papo o lance da máscara. Mas aqui no Brasil ainda tem gente que usa máscara. Mesmo depois de Watchmen. De maneira geral, pelo que eu percebi aqui durante a gravação, o episódio com mais verborragia que Odovan Cifras poderia ter feito. O episódio tal qual o autor ficou tenebroso.